Olá a todos, eu sou o autor deste canal, quero agradecer antecipadamente por assistirem e a nossa história de hoje será sobre uma mulher solitária e forte que não se quebrou. Dona Luzinete tinha 53 anos quando o sítio começou a desmoronar verdade. Não do jeito que desmorona o que foi abandonado, mas do jeito que desmorona o que dependia de uma pessoa só. E essa pessoa não estava mais lá. Pedro morreu em abril. Rápido, sem aviso. O coração parou numa noite qualquer, enquanto ela dormia do lado. Ela acordou de manhã e ele já estava frio. O médico disse depois que é assim que acontece às vezes. Quieto, sem dor, o coração cansa e para. Luzinete ouviu, assentiu com a cabeça. O que mais se faz com palavras assim? Só assente. Gravidez aos 53 não é coisa que se fala em voz alta no interior. O médico da cidade tinha dito logo no começo que os riscos eram altos, que precisava de acompanhamento, que na idade dela era uma raridade. Ela ouviu aquilo também, assentiu também. Depois perguntou o que precisava fazer. O médico disse: consultas a cada 3 semanas, nada de peso, repouso quando possível. Ela foi nas primeiras 2 vezes. Depois, Pedro morreu e não sobrou tempo para viagem à cidade. O bebê era tardio, inesperado, e ela tinha parado de esperar por isso há muito tempo. Simplesmente aconteceu e ela aceitou. Como se aceita o que não se escolhe, mas que vira seu para sempre. Desde que Pedro foi, já tinha-se passado 6 meses. 6 meses ela consertava o que dava sozinha. Segurava um poste torto com uma tábua, tampava buraco no galinheiro com um pano velho, carregava a água do poço porque a bomba tinha parado em maio e ela nunca tinha achado dinheiro para consertar. 7 meses de barriga tornavam cada movimento 2 vezes mais pesado e 2 vezes mais lento. Ela se curvava sobre a horta e pensava que Pedro sempre dizia: não curva assim, eu faço. Agora não tinha mais ninguém para dizer: não curva. Ela curvava e fazia o que tinha que fazer. Os vizinhos sabiam. Viam ela andando no terreiro sozinha, viam ela dobrada na horta, viam luz acesa tarde da noite, quando gente normal já estava deitada. Ninguém apareceu. Não era maldade. É que cada um tem a sua vida, e o problema do outro é sempre um pouco do outro, até chegar num ponto que não tem mais como não ver. Luzinete não pediu ajuda. Nunca soube pedir, e não ia aprender agora. Tinha uma fibra nela. Não era orgulho, não era teimosia. Era algo mais quieto e mais fundo. Uma convicção de que se você se segura por conta própria, se segura de verdade. O resto é outra coisa. Ela fazia o que dava e cantava não pensar no que não dava. Na cerca do fundo que estava caída há 3 semanas, no telhado do galpão que tinha afundado a ponto de dar medo de entrar, nos bezerros que escaparam pelo buraco da cerca, e ela passou 2 horas correndo atrás com a barriga e um rastel na mão. Foi justamente naquela manhã, uma manhã comum, cinza, com a neblina que não tinha desaparecido ainda, que ela ouviu um barulho no portão. Saiu até a varanda. No portão estava um homem jovem que ela tinha visto umas 2 vezes na fazenda do lado. Eliseu, um trabalhador do seu Arnaldo, uns 30 anos, não mais. Estava com ferramentas, bolsa no ombro, martelo na mão, mais coisa no cinto. Do lado dele tinha uma menina de uns 5 anos, com botas de borracha grandes demais para ela, segurando 2 dedos dele e olhando para a Luzinete com olhos escuros e sérios. Luzinete olhou para ele. Ele olhou para o sítio, para a cerca, para o telhado, para o terreiro, para tudo que tinha quebrado e caído e tombado. Olhou como olha quem não enxerga beleza, enxerga trabalho. Depois olhou para ela e perguntou simples, sem rodeio, sem explicar por que tinha vindo nem quem tinha mandado. Por onde a gente começa? Luzinete ficou parada na varanda com essa pergunta dentro dela e não soube o que responder. Não porque não soubesse por onde começar. Sabia, a lista era longa e concreta.
mas porque pela primeira vez em 6 meses alguém tinha perguntado. Não lamentou, não deu conselho, não disse tem que ser forte. Perguntou por onde começa, como se já tivesse decidido que ia começar e só faltava escolher o ponto de entrada. Isso foi tão inesperado e tão certo que ela ficou alguns segundos parada. Não porque não tinha palavras, mas porque as palavras, por um momento, não faziam falta. Ela não respondeu logo. Ficou olhando para ele, para as ferramentas, para a menina, para as mãos que seguravam o martelo como alguém que veio trabalhar e não conversar. Esse tipo de mão ela sabia ler. Pedro também tinha mão assim, calejada, calma, sempre pronta. Mão que não procura desculpa para adiar, procura motivo para começar. Ela perguntou quem tinha mandado. Ele disse que ninguém. Explicou com calma. O seu Arnaldo tinha liberado o dia quando Eliseu chegou e pediu. Disse que a vizinha estava sozinha. O sítio estava caindo. Queria dar uma mão. O seu Arnaldo olhou para ele. Perguntou. Ela sabe que você vai? Eliseu disse que não. O seu Arnaldo ficou quieto. Depois disse, vai lá. Diz que eu mando um abraço. Disse isso como velho fala. Simples, sem enfeite. O seu Arnaldo era assim. Luzinete olhou para ele mais um segundo. Depois olhou para a menina. A menina olhou de volta, sem sorrir, com aquela atenção de criança que aprendeu cedo a observar e não tem pressa para concluir. Um olhar inteligente. Olhar de quem já tem coisa para pesar por dentro. Luzinete perguntou o nome dela. A menina disse, Graça. Sem timidez, sem cerimónia. Só disse o nome, como diz quem sabe quem é e não precisa de confirmação. Luzinete assentiu. Depois abriu o portão mais e disse, começa pela cerca lá do fundo. Está caída há 3 semanas. Eliseu assentiu, ajeitou a bolsa no ombro e foi na direção que ela apontou, sem palavra a mais, sem pergunta. Como anda quem só precisa saber o rumo e resolve o resto sozinho. Graça foi atrás, segurando os 2 dedos, calada. Só que agora, de vez em quando, olhava para trás para Luzinete, sem dizer nada, só olhava, como olha quem quer guardar a pessoa na memória. Luzinete guardou aquele olhar. Eles trabalharam até o meio-dia. Eliseu consertou a cerca, rápido, sem exibição, cada movimento no lugar certo. Graça ficou sentada do lado num balde virado de cabeça para baixo e observou. De vez em quando, entregava alguma coisa quando ele pedia. Prego, arame, entregava certinho, como quem já fez isso muitas vezes. Não era a primeira vez que ficava do lado enquanto ele trabalhava. Conhecia o ritmo das mãos dele e sabia quando precisava estar pronta. Luzinete trabalhava na horta e via os 2 pelo canto do olho, pai e filha. 2 pessoas acostumadas a estar juntas que não precisavam de palavra para se entender. Ela pensou que não tinha perguntado sobre a mãe da menina. Pensou e decidiu que não era a hora. Ele veio trabalhar, não contar história. A história ela ia saber se precisasse, ou não ia. Tanto faz. No meio-dia, ela chamou eles para almoçar. Não perguntou, só chamou, como se chama quem trabalhou na sua terra, e alimentar é coisa que não precisa ser dita. Eliseu lavou as mãos no poço. Graça lavou depois dele, com cuidado. Com as 2 mãos, esfregou demorado, como se alguém tivesse ensinado que mão tem que ser lavada assim, e ela pegou essa regra para si, para sempre. A mesa ficou quieta no começo. Luzinete botou arroz, feijão, um pedaço de carne, pão. Graça olhou para a comida, depois olhou para o pai. Ele assentiu. Pode. Ela começou a comer com cuidado, sem pressa, segurando a colher do jeito certo. Luzinete observou e pensou que alguém tinha ensinado bem essa menina. Alguém paciente. Alguém que não estava mais por perto. Dava para sentir nisso de ela olhar para o pai antes de pegar uma segunda fatia de pão.
nisso de segurar as costas retas, nisso do cuidado em tudo. Depois do almoço, Eliseu foi ver o telhado do galpão. Disse que ia avaliar o que dava para fazer naquele dia, o resto numa próxima vez. Luzinete quis dizer que não precisava de próxima vez, que já era muito, que ficava mal, que ela se virava, mas ficou calada. Não porque não quisesse falar, mas porque seria mentira. E os dois saberiam. A próxima vez veio 3 dias depois. Eliseu apareceu de manhã, com ferramentas, com graça. Luzinete não se surpreendeu. Como se soubesse que seria assim, que ele viria de novo enquanto houvesse trabalho. E trabalho tinha muito. Abriu o portão e apontou para o telhado. Ele olhou, calculou, disse que ia precisar de tábuas. Tinha umas velhas lá com o seu Arnaldo. Ia perguntar hoje mesmo, trazia amanhã. Ela disse que pagava. Ele disse que não precisava. Ela disse que precisava. Ele olhou para ela demorado. Depois disse: "Tá bom, a gente vê depois." Não era concordância nem recusa. Era o que se diz quando não quer brigar por dinheiro enquanto tem trabalho para fazer. Luzinete entendeu e aceitou. Provisório, como se aceita uma trégua, sabendo que a questão não estava fechada. Graça naquele dia não ficou no balde. Ela foi atrás de Luzinete. Não pediu licença, não explicou porquê. Só foi, a um passo de distância, como andam crianças que querem estar perto, mas ainda não sabem se podem, e ficam num lugar que é próximo o suficiente para estar presente, mas longe o suficiente para não incomodar. Luzinete não mandou embora. Não chamou também. Só deixou que ela fosse. E esse silêncio tinha um convite dentro que a menina entendeu direito. Quando Luzinete foi alimentar as galinhas, Graça foi junto. Parou na cerca e ficou olhando Luzinete jogar o milho e as galinhas correrem, com aquela pressa mandona que é só de galinha. Sem gratidão, sem olhar para quem dá. Só para o grão. Depois Graça perguntou baixinho: "Posso eu também?" Não pediu, perguntou. A diferença é pequena, mas estava lá. Luzinete deu um punhado de milho para ela. Graça jogou devagar, pouco a pouco, e foi olhando cada galinha bicar. O rosto dela tinha aquela expressão de quando a gente faz algo simples e aquilo está certo. Não alegria, não euforia, algo mais quieto. Satisfação. Luzinete olhou para aquilo e pensou no seu bebê que ainda não tinha visto. Como ele ia ser? Se ia ter essa capacidade de achar a coisa certa nas coisas simples. Depois do almoço, quando Eliseu estava lavando as ferramentas, Luzinete perguntou sobre Graça. Perguntou direto: "Cadê a mãe?" Ele não respondeu logo. Limpou as mãos num pano, dobrou o pano. Depois levantou o olho. Disse que Fernanda tinha ido embora quando Graça ainda era bem pequena, menos de 1 ano. Não morreu, foi embora. Disse que não estava pronta, que a vida no sítio não era o que ela imaginava, que precisava de outra coisa e ia procurar. Pegou a bolsa e foi para a cidade. Eliseu ficou com a filha, sozinho. Fernanda ligou uns meses no começo, depois parou, mudou o número. Ele não foi atrás, não porque não desse, mas porque decidiu que não adianta procurar quem não quer ser achado. Graça não pergunta sobre a mãe, ou não lembra, ou resolveu não perguntar. Ele não sabe qual dos dois. Tem medo que um dia ela pergunte e não sabe o que vai falar. Isso é a única coisa na vida que ele tem medo de verdade. Essa pergunta vinda dela. Disse tudo isso com calma, sem drama. Não porque não doía, mas porque dor desse tamanho, com o tempo, para de aparecer na voz e vai para mais fundo, para um lugar onde não dá para ouvir de fora, mas de onde ela nunca some. Luzinete ouviu. Não disse nada em resposta. O que se diz? Tem coisa que não precisa de resposta. Precisa só que alguém ouça de verdade. Ela ouviu. Depois encheu a xícara dele de café. Ele pegou. Ficaram quietos juntos alguns minutos. Duas pessoas com histórias diferentes que naquele silêncio, por alguma razão, estavam lado a lado, e não era por acaso. Graça dormia na tábua na sombra. Do lado dela tinha-se acomodado uma galinha,
uma das velhas, a pintada, que sempre andou sozinha e nunca chegava perto de ninguém. Agora estava sentada do lado da menina, como se fosse o lugar certo. Eliseu olhou para a filha. Disse que ela dormia bem só quando cansava, que em casa ficava com o olho aberto na escuridão, demorava a pegar no sono. Luzinete disse que criança que pensa muito não dorme fácil. Ele perguntou: "Como você sabe?" Ela disse que foi assim ela mesma, e que o filho dela, que já cresceu, era igualzinho. Ficava deitado pensando, demorado, em coisa sua, e ela às vezes chegava perto da porta e ouvia que ele não estava dormindo, mas não entrava. Deixava eu pensar. Ele perguntou onde estava o filho. Ela disse: "Na cidade. Faz tempo. Liga pouco. Tem a vida dele, longe." Ele assentiu. Não perguntou mais. Isso também era um jeito de respeitar. No final da segunda semana, o telhado do galpão estava consertado, a cerca do fundo estava de pé e a bomba d'água estava funcionando. Eliseu desmontou uma manhã, calado e metódico, espalhou as peças num saco aberto como cirurgião com instrumento, limpou cada uma, montou de volta, ligou. A água veio. Ele olhou para a bomba, disse que não era nada. Só estava entupida. Faz tempo que não limpava. Luzinete olhou aquilo e pensou em Pedro. Pedro também sabia consertar. Sabia e gostava. Podia passar uma hora mexendo em alguma coisa só porque queria entender como funcionava. Ela lembrou de uma vez que ele desmontou um relógio velho por curiosidade e passou 3 dias montando de volta e ficou completamente feliz quando o relógio andou. Ela não falou isso em voz alta. Só pensou e deixou passar. Eliseu passou a vir quase todo dia. Combinaram com o seu Arnaldo um esquema diferente. Eliseu trabalhava lá de manhã, das 6 às 2, e depois vinha para o sítio. O seu Arnaldo não teve problema. Disse só: "Não descuida do serviço." Eliseu disse: "Não descuido." Ficou assim, metade do dia lá, metade aqui, com Graça que ficava às vezes na casa de uma vizinha, enquanto ele estava com o seu Arnaldo. Moto ele não tinha. Vinha de bicicleta, 3 quilómetros de estrada de terra. Luzinete soube disso por acaso e não disse nada, mas guardou. Graça nesses dias se acomodou no sítio como se sempre tivesse sido de lá. Sabia onde moravam as galinhas e como algumas se chamavam, sabia onde ficava o baldinho dela no poço, sabia que Luzinete não gostava de porta batendo e passou a fechar devagar, sem que ninguém pedisse. Só percebeu e foi fazendo. Luzinete notou isso nela. A menina observava as pessoas com cuidado e o que via ela pegava para si. Não por imitação, por respeito. São coisas diferentes. Numa tarde, quando Eliseu já estava para ir embora, Graça de repente perguntou para Luzinete: "Como você vai chamar?" Luzinete demorou a entender. Depois entendeu. A menina estava olhando para o barrigão. Direta, sem vergonha, como quem acha a pergunta completamente normal. Luzinete disse que ainda não tinha decidido. Graça pensou um segundo. Disse: "Se for menina, Estrela, porque é bonito." Eliseu disse: "Graça." Ela virou para ele: "Mas é bonito mesmo." Luzinete riu, sem esperar, leve, de verdade. Pela primeira vez em muito tempo, o riso saiu sozinho, sem esforço. Eliseu olhou para ela enquanto ela ria. Olhou com uma expressão que ela notou de lado, mas não virou para ver de perto. Não porque tinha medo, mas porque sabia que não era a hora. Ainda tinha muita coisa sem lugar certo para ela começar a examinar o olhar dos outros. Naquela noite ela ficou deitada pensando na bomba que voltou a funcionar, na cerca que estava de pé, no telhado que não afundava mais. Pensou nas mãos que tinham feito tudo aquilo. Mãos que vieram sozinhas, sem ser chamadas, e perguntaram por onde começa. Ficou pensando nisso um bom tempo. Depois,
colocou a mão na barriga. O bebê não estava dormindo. Dava chutinho, devagar e firme, como quem lembra que está lá. Ela disse para ele baixinho: "Tá tudo bem." Não sabia se era verdade, mas falou, porque às vezes a gente não fala o que sabe, fala o que quer acreditar. E isso também é necessário. Às vezes é a única coisa que dá para fazer no escuro. O parto começou na 36ª semana, 3 semanas antes do previsto, de madrugada, sem aviso. Luzinete acordou com a dor e entendeu na hora. Era isso. Levantou, acendeu a luz, olhou para o relógio, 2h30. Ficou parada um segundo segurando no pé da cama. Depois começou a agir. Pegou a bolsa que tinha preparado 2 semanas antes por conselho da parteira, conferiu o que tinha dentro, se vestiu. Fez tudo isso com calma. Não porque não estava com medo. Estava, muito. Mas pânico não ajuda. As mãos precisam ter o que fazer. O telefone pegava mal. O sinal naquela noite ficava oscilando. As 2 primeiras ligações para o hospital caíram no meio. A terceira passou, mas a linha chiava e a enfermeira ouvia mal. Disse: "Vem para cá. Chama alguém para te trazer." Luzinete disse: "Tá bom", e desligou. Pegou o celular de volta. Ligou para Eliseu. Foi o único número que discou sem pensar. Não porque não tivesse mais ninguém, mas porque ele era a pessoa que você liga quando precisa e sabe que ele vai atender e vai vir. Ele atendeu na segunda chamada. A voz era de quem estava dormindo, mas já tinha acordado de vez. Ela disse uma palavra e ele disse: "Vou." Chegou em 20 minutos. De bicicleta não tinha como. Pegou a moto emprestada do vizinho, Adelino. Explicaria depois. Com ele estava Graça, embrulhada num cobertor, com sono, o cabelo para todo lado. Ele explicou rápido. Não tinha com quem deixar. O Adelino estava sozinho. Desculpa. Luzinete disse que estava bom. Era verdade. Foram para o hospital, na caminhonete do seu Arnaldo, que Eliseu usava nas emergências com permissão. Estrada esburacada, escuridão lá fora. Graça ficou no banco de trás, calada, olhando pela janela, encostada no vidro. Uma vez estendeu a mão para frente e pegou na mão de Luzinete. Só pegou e ficou segurando. Não falou nada. Não perguntou nada. Só segurou. Luzinete sentiu os dedinhos na sua mão e pensou que aquele gesto valia mais do que muito do que adulto fala nessas horas. Adulto diz: "Vai ficar tudo bem." A menina só pegou na mão. Isso é mais honesto. No hospital, Eliseu ficou no corredor. Graça dormiu no ombro dele numa cadeira de plástico. Rápido, como dorme quem está com calor e perto de quem é seu e pode descansar. Eliseu não dormiu. Ficou esperando. Luzinete soube isso depois, pela enfermeira que saiu 3 vezes e cada vez viu ele lá, parado, com a filha no ombro. 2h30 da manhã. 4 horas. 5 horas. Não ficou no celular. Não andou pelo corredor. Só ficou. A enfermeira disse depois: "Desse tipo eu vi poucos." Luzinete não respondeu nada. Só guardou. O menino nasceu no começo das 6, quando o céu lá fora ainda não era dia, mas já não era mais noite. Aquele tempo quieto do meio que não tem nome, mas que todo mundo conhece. Pequeno, forte, cabelo escuro, voz que dava para ouvir no corredor. Eliseu ouviu. Levantou a cabeça. A enfermeira saiu e disse: "Menino, tá tudo bem. A mãe está bem." Ele fechou o olho por um segundo. Depois abriu. Graça acordou com o movimento dele. Olhou para ele com o olho ainda pesado e perguntou: "Menino?" Ele disse: "Sim." Ela pensou. Depois disse: "Pena que não é a estrela." E voltou a dormir. Tão rápido quanto acordou. Como se tivesse recebido a resposta que precisava e pronto. Quando deixaram Luzinete receber visita, Eliseu parou na porta do quarto. Ficou olhando para ela.
pálida, cansada, com o filho nos braços. Ela segurava ele como se segura algo pelo qual se teve medo por muito tempo e agora finalmente pode parar. Ele não entrou no quarto. Ficou parado na porta. Ela levantou o olho. Olhou para ele. Ele olhou de volta. Não tinha palavra e não precisava. Tudo o que precisava ser dito estava naquele olhar, naquela manhã, naquela luz que estava começando lá fora. Voltaram para casa 2 dias depois. Eliseu foi buscar na caminhonete, Luzinete com o menino no colo, Graça do lado. A vida inteira do caminho, Graça ficou de olho no bebê sem desviar, com uma expressão difícil de explicar direito. Não era ternura, não era curiosidade. Era mais uma responsabilidade séria que ela estava calculando como cumprir. O sítio recebeu eles com silêncio e luz de manhã. Eliseu ajudou a entrar, colocou a bolsa, perguntou o que precisava. Luzinete disse: "Nada, obrigada, eu me viro." Ele olhou para ela, para o bebê no colo, para o jeito que ela andava com cuidado, segurando na porta. O corpo ainda lembrava. Disse que vinha amanhã, sem perguntar. Ela não contestou. Ele veio no dia seguinte, e no outro. O esquema com o seu Arnaldo continuou. Manhã lá, depois das 2 aqui. Graça agora pedia a ela mesma: "Pai vai para lá hoje. Pai, a gente vai hoje." Eliseu dizia às vezes que não dava todo dia, que as pessoas tinham a vida delas. Graça dizia: "Mas ela precisa de ajuda." Ele olhava para a filha. Depois dizia: "Tá bom, vamos." E iam. Luzinete deu o nome de Danilo para o menino. Só porque esse era o nome do pai dela, um homem que ela lembrava pouco, da infância, mas lembrava o que importava. Ele era de palavra. Quando dizia, fazia. Quando prometia, cumpria. Ela queria que o filho carregasse esse nome e, quem sabe, carregasse um pouco disso também. Graça ouviu o nome. Pensou. Disse: "Tá bom. Danilo é melhor do que nada." Luzinete riu. Graça olhou para ela com atenção, como quem não entende o que tem de engraçado, mas vê que a pessoa está bem e acha que tudo bem. Ela foi percebendo que ria mais. Não alto, não demorado, mas de verdade, sem força. Vinha de coisas pequenas que aconteciam todo dia. Graça conversava com Danilo enquanto ele dormia. Baixinho, direitinho. Contava sobre as galinhas, sobre como funciona uma bomba d'água, sobre escolher bota do número certo. Danilo dormia e às vezes franzia o rosto. Graça entendia isso como sinal de que ele estava ouvindo. Eliseu consertava alguma coisa no terreiro. Sempre tinha alguma coisa. Fazia sem anunciar. Só via e fazia. Dobradiça quebrada no portão, prateleira torta no despensa, buraco na tela da janela que Luzinete não tinha notado há um mês. Tudo aparecia consertado como se sozinho. Numa tarde, quando Danilo tinha dormido e Graça estava rabiscando alguma coisa no chão com uma vareta, eles ficaram na cozinha com o café. Ela perguntou: "Por que você faz isso? Tudo isso, todo dia?" Ele ficou quieto. Depois disse que Graça era mais feliz aqui do que em casa. Que em casa ficava quieta e calada, e aqui falava, alimentava a galinha, explicava coisa para Danilo que não entendia nada, mas ela explicava assim mesmo. Disse que não queria tirar isso dela. Luzinete ouviu. Depois disse que era uma resposta honesta. Ele olhou para ela. Disse: "Não é a única." Ela não perguntou qual era a outra. Ele não falou. Acabaram o café em silêncio. Lá fora, Graça explicava alguma coisa para a escuridão. As palavras não davam para ouvir. Só o tom, sério e caprichado, de quem sabe o que está dizendo. Passou um mês. Depois mais um. O sítio virou outro.
Não mais rico, não mais bonito do que era no tempo de Pedro, mas vivo. A cerca estava de pé, o telhado aguentava, a horta dava o que tem que dar quando cuida, com atenção, com regularidade, sem esperar agradecimento. Coisas pequenas que, somadas, dão a sensação de que o lugar respira em vez de sufocar. Graça ficava no sítio quase todo o dia. Eliseu deixava de manhã quando ia para o seu Arnaldo e pegava na volta da tarde. Isso virou rotina como vira o que é certo, sem combinado, sem explicação, simplesmente assim. Graça ajudava de verdade. Galinha era dela. A água da galinha era dela. Ficar de olho no Danilo quando Luzinete estava ocupada era dela. Fazia tudo sem lembrete e sem reclamação, com aquela seriedade de criança que sente que o trabalho dela é real e não inventado por adulto para ocupar. Um dia Danilo chorou enquanto Luzinete estava na horta. Graça pegou ele no colo, torto, com cuidado. Rearrumou umas 3 vezes até achar o jeito que parecia certo e começou a andar com ele pela cozinha. Falava baixinho. Quando Luzinete entrou, Danilo não estava mais chorando. Graça estava no meio da cozinha segurando ele, balançando um pouco, sem perceber que balançava. Como quem balança porque isso já não é mais movimento, é estado. Olhou para a Luzinete esperando. Luzinete disse, muito bem. Graça assentiu, sério, curto, como quem recebe a avaliação que merece e as duas sabem. Numa das noites, Graça dormiu na tábua com Danilo do lado. Os dois, um pequeno e um menor, dormindo juntos. Eliseu ficou parado na porta olhando para eles. Luzinete ficou do lado. Os dois olharam sem falar. Depois ele disse baixinho, a gente não vai embora não. Disse isso olhando para os filhos, não olhando para ela, quase para si mesmo. Mas ela ouviu cada palavra. Luzinete não respondeu logo. Ficou olhando para Graça e Danilo e pensando. Esse a gente não vai embora era ao mesmo tempo a coisa mais simples e a mais complicada que podia ser dita. Simples porque, olhando só para as crianças, a resposta era óbvia. Complicada porque, por trás, tinha tudo o resto. O medo dela. A história dele com Fernanda, que foi embora. Pedro, que não estava mais. Danilo, que tinha acabado de chegar. E ela mesma. Pessoa que tinha parado de afundar faz pouco tempo e ainda não sabia bem se o chão estava firme. Ela disse, espera. Ele assentiu. Ela saiu para a varanda. Ficou lá sozinha, sem pensar em nada específico. Só respirou. O céu estava limpo, cheio de estrela. Aquele silêncio que só existe aqui e só de noite. Depois voltou. Disse, fica hoje. Só hoje. Ele olhou para ela. Assentiu. Foi deitar na tábua da cozinha. Ela foi para o quarto. Mas ficou acordada um bom tempo, deitada ouvindo o silêncio da casa, que agora tinha uma respiração estranha dentro. E essa respiração estranha não atrapalhava. Era o contrário. Amanhã foi a primeira com 4 pessoas dentro de casa. Luzinete acordou antes de Danilo, raridade, e ficou quieta alguns segundos, ouvindo. Da cozinha vinha um barulho baixo. Alguma coisa sendo colocada no fogão, devagar, para não fazer barulho. Ela se levantou. Foi até a cozinha. Eliseu já estava fazendo café. Tinha achado tudo sozinho, sem precisar perguntar. Virou quando ela entrou. Disse, bom dia. Ela disse, bom dia. Só isso. Sem comentário sobre o dia anterior, sobre o que ficou, sobre o que aquilo significava. Só café. Só manhã. 2 pessoas que sabem que algo mudou, mas não têm pressa de nomear, porque enquanto você nomeia, ainda não assentou, e enquanto não nomeia, vai vivendo. Graça saiu do quarto com o cabelo bagunçado, uma meia só. Olhou para o pai. Olhou para a Luzinete. Olhou para a cozinha. Depois disse, eu vou morar aqui? Eliseu começou. Graça. Ela cortou.
Mas faz sentido. O pai está aqui, o Danilo está aqui, as galinhas estão aqui. Luzinete olhou para a menina, para o rosto sério, para a meia só, para o jeito que ela ficava no meio da cozinha aos 5 anos, explicando lógica com a mesma cara de quem está apresentando argumento irrefutável. E riu, demorado, encostando no batente. Eliseu olhou para ela. Dessa vez ela não desviou. Ficou olhando de volta até o riso acabar. Depois pegou a xícara. Disse para a Graça: "Vai ver o Danilo." Graça disse: "Tá bom." E foi, com a importância de quem tem tarefa de verdade. Naquele dia, Eliseu não foi para o seu Arnaldo. Ligou, explicou. Circunstância pessoal. Tirou o dia por conta minha. O seu Arnaldo disse: "Entendido, amanhã." Eliseu ficou. Trabalharam juntos o dia todo, na maior parte em silêncio, cada um no seu, mas às vezes perto. Aquele silêncio já tinha virado familiar. Não vazio, cheio. O tipo que existe entre pessoas que passaram tempo suficiente juntas para não precisar de palavra para preencher o espaço. À noite, no jantar, Graça disse: "Eu gosto mais daqui do que de casa." Eliseu disse: "Eu sei." Graça disse: "Então por que a gente não fica?" Ele olhou para Luzinete. Luzinete ficou olhando para o prato. Depois levantou o olho. Disse: "Porque tem coisa que não é decisão de criança." Graça considerou isso. Disse: "Entendi." E continuou comendo, com método, sem pressa, como quem recebeu a resposta, registrou e segue em frente. Luzinete e Eliseu não falaram mais sobre isso depois do jantar. Mas o ar entre eles tinha ficado diferente, mais denso, mais definido. Como fica antes de alguma coisa acontecer, quando todo mundo já sabe, mas ninguém falou ainda. A conversa veio alguns dias depois. De noite, na varanda, com as crianças dormindo. O céu escurecia sobre o campo. Devagar, como escurece aqui, passando por todo o laranja e todo rosado, até virar escuro de vez e cheio de estrela. Ficaram quietos um tempo. Depois Eliseu disse que o seu Arnaldo tinha oferecido uma casinha para ele na fazenda. Fazia tempo que oferecia. Ele sempre recusava, porque alugava um quarto na vila e parecia mais prático. Agora achava que talvez não fosse aceitar. Luzinete ouviu. Entendeu que ele não estava falando do seu Arnaldo. Disse: "Fala direto." Ele ficou quieto. Depois falou direto. Disse que queria ficar aqui. Não como empregado e não por comodidade. Como pessoa, do lado dela e das crianças. Disse que entendia que era muito. Que ela tinha perdido o marido faz pouco. Que o Danilo era pequeno. Que ela ainda estava de pé num chão que tinha escorregado e só agora estava voltando a ser firme. Disse que não estava com pressa, que não estava cobrando nada em troca naquele momento. Só queria que ela soubesse, que ele queria ficar, que tinha escolhido isso não porque não tinha para onde ir, tinha, mas porque aqui estava o que ele queria. Aqui estava Graça alimentando galinha e dormindo sem se virar. Aqui estava Danilo, aqui estava ela. Luzinete ficou quieta por um bom tempo. Olhou para o campo. Depois disse que tinha medo. Disse, simples, sem enfeitar, que Pedro era bom homem, e ela tinha amado ele e perdido, e que sabia agora o que é isso, quando a pessoa que você ama some e é para sempre. Disse que não sabia como abrir de novo alguma coisa dentro dela que fechou naquela manhã de abril, quando acordou e ele estava frio. Disse que Graça e Danilo tinham-se apegado um ao outro, e isso era bom. Mas filho não é motivo para dois adultos fazerem o que não estão prontos. Essa era a decisão deles dois, e ela não sabia ainda se estava pronta. Ele ouviu tudo sem interromper. Depois disse que concordava com cada palavra, que não estava pedindo que ela abrisse o que tinha fechado. Isso era dela, não era da conta dele, e não era direito dele cobrar. Que pedia só uma coisa, que ela deixasse ele estar perto. Só perto. Não como resposta para nada.
Não porque era conveniente ou lógico, mas porque ele queria. E se daqui a um mês ou daqui a um ano ela dissesse que não precisava, ele ia embora sem palavra e sem mágoa. Mas ir embora agora, sem que ela tivesse pedido para ir, isso seria mentira. E ele não sabia viver em mentira. Era assim que ele era feito. Luzinete ficou olhando para ele por um bom tempo. Para o rosto dele no escuro. Para as mãos no joelho, quietas, sem pressa. Para o homem que tinha chegado uma manhã com ferramentas e perguntado por onde começa, e desde então não tinha ido embora uma única vez que precisava ficar. Depois disse: "Tá bom." Uma palavra só. Ele assentiu. Não disse nada bonito. Só assentiu, porque solenidade ali seria demais, e os dois sabiam. Ficaram mais um pouco na varanda. Depois ela disse: "Amanhã tenho que consertar o portão da horta. Está rangendo faz tempo." Ele disse: "De manhã eu vejo." E pronto. E era suficiente. Às vezes, as coisas mais importantes da vida terminam assim. Não com juro e abraço, mas com conversa de portão. Porque o portão precisa ser consertado. E ele vai consertar. E isso diz mais do que qualquer palavra. Os anos passaram. O sítio virou outro. Não estranho, não novo. Mas o que vira quando um lugar vive com gente que gosta dele e está disposta a responder por ele. As mesmas paredes, a mesma terra, a mesma estrada até o portão, de manhã empoeirada, de tarde com sombra das árvores que cresceram do lado, porque Eliseu plantou na primeira primavera e regou nos 2 primeiros verões até pegar raiz. Agora, as árvores se viram sozinhas. A cerca estava firme, o telhado aguentava, a horta era grande, Luzinete foi aumentando, no segundo ano, no terceiro. Agora dava para a mesa e para a feira de sábado. A bomba nunca mais quebrou. Eliseu cuidava com regularidade, desmontava uma vez por temporada, limpava, montava, como cuida quem respeita o que é importante. O seu Arnaldo morreu no 6º ano, quieto, em casa, no sono. Eliseu foi no enterro e chorou sem esconder. Luzinete segurou a mão dele. A fazenda do seu Arnaldo foi comprada por um sobrinho da cidade, jovem, com outros planos. Eliseu, a essa altura, já trabalhava só aqui, na terra que tinha virado sua. Não pelo papel logo de cara, mas pelo trabalho, pelo tempo, por tudo que foi colocado dentro. O casamento foi simples. Pouca gente. O vizinho Adelino com a mulher, uns 2 da vila, a parteira que tinha recebido Danilo e que depois dizia que já sabia naquela noite no corredor do hospital. Graça estava na cerimónia de bota de borracha nova, vermelha, do número certo, que ela escolheu demorado e com critério numa loja na cidade. Segurava Danilo pela mão, ele já andava inseguro, segurando em tudo, e ela levava com uma paciência que não era custo, era prazer. A vila falou o que vila fala. Uns não entendiam, uns balançavam a cabeça, mas os que viam eles todo dia, o jeito que ele carregava Danilo no ombro pela horta, o jeito que Graça explicava coisa séria para o irmão que olhava para ela admirado, o jeito que Luzinete ficava na varanda quando Eliseu chegava de tarde e os dois ficavam lá alguns minutos só porque queriam, esses diziam que isso existe, que às vezes a vida manda exatamente quem precisa na hora em que parecia que não tinha mais ninguém esperando. Mas o mais importante não foi no casamento e não aconteceu num dia só. Foi todo o dia, nas coisas pequenas que não se notam enquanto acontece e só aparecem quando a gente olha para trás. Foi quando Graça chamou Luzinete de mãe. Não porque alguém pediu, não porque era o correto, mas porque estava no meio de uma conversa sobre outra coisa qualquer e saiu assim, natural, como sai a palavra que já era verdade há tempo e só agora saiu em voz alta. Luzinete parou um segundo. Não respondeu nada.
continuou o que estava fazendo. Mas por dentro, alguma coisa se acomodou, quieta, sem cerimónia, como se acomoda o que estava esperando o lugar. Ela pensou nisso à noite. Pensou que tinha 2 filhos agora. Um que ela pariu, outra que chegou de bota grande e pegou na mão dela numa caminhonete de madrugada. Os 2 eram de verdade. Os 2 eram dela. Isso não precisava de explicação e não precisava de papel. Simplesmente era assim. Fernanda nunca mais deu notícia. Alguns anos se passaram. Silêncio. Eliseu disse uma vez que tinha pensado em procurar, para que Graça tivesse a opção de conhecer. Luzinete disse que era decisão dele. Ele pensou bastante. Depois disse que Graça tinha perguntado sobre a mãe uma vez. Calma, sem lágrima. Ele respondeu com honestidade. Que a mãe foi embora, que estava vivendo a vida dela, que não sumiu, só escolheu diferente. Graça ouviu. Ficou quieta. Depois perguntou. Mas a Luzinete fica? Ele disse. Fica. Ela disse. Então tá bom. E nunca mais perguntou sobre Fernanda. Talvez tivesse entendido tudo que precisava. Talvez tivesse decidido que a resposta era suficiente. Graça sempre soube receber o que existe e não gastar energia com o que não existe. Isso estava nela desde o começo. Desde aquela primeira vez no portão, com as botas grandes demais e os olhos sérios, olhando para uma mulher estranha na varanda. Graça cresceu. Daquela menina virou uma moça, com os mesmos olhos escuros, o mesmo jeito de olhar com atenção antes de falar, com uma cabeça que notava tudo e chegava na conclusão antes dos outros terminarem a pergunta. Na escola era a melhor. Não porque queria ser a melhor, mas porque tinha interesse de verdade, fundo e constante. Não aquele que acende e apaga, mas o que fica porque tem boa lenha. Os professores falavam em faculdade. Graça ouvia e pensava. Depois disse para Luzinete. Quero estudar agronomia. Quero entender a terra de verdade. Não só na mão, na cabeça também. Luzinete olhou para ela. Para a menina que um dia tinha jogado milho para galinha, com aquela cara de quem encontrou a coisa certa. Disse. Então estuda. Danilo cresceu diferente. Barulhento, curioso, que não parava. Com aquele interesse pelo mundo. Danilo cresceu diferente. Barulhento, curioso, que não parava. Com aquele interesse pelo mundo físico que tem crianças criadas na Terra. Queria entender como tudo funcionava pelo toque. Desmontava coisa, às vezes montava de volta. Eliseu olhava para isso sem preocupação. Dizia para Luzinete que era normal, que menino precisa entender como é feito. Luzinete pensava que Pedro teria dito a mesma coisa. Eram homens diferentes, Pedro e Eliseu, mas em certas coisas coincidiam. Isso não a perturbava, pelo contrário. Como se algo importante que existia em Pedro não tivesse sumido, só tivesse achado outra forma e continuado. Graça e Danilo tinham uma amizade que funcionava pela diferença. Graça explicava o que ele não entendia, com paciência, com aquela seriedade de sempre, do mesmo jeito que explicava coisa para ele quando era bebê e não entendia nada. Danilo mostrava para ela o que ela tinha medo de fazer: subir em árvore alta, pular de pedra no rio, chegar do lado difícil de um cavalo novo. Ela tinha medo e fazia. Ele nunca ria do medo dela. Só dizia, vai, eu estou aqui. Ninguém tinha ensinado isso a ele de forma direta. Tinha crescido assim porque era assim que a gente vivia ao redor dele. Eliseu, que nunca apressou, Luzinete sabia esperar. Luzinete pensava em Pedro. Pensava sempre, com os anos não menos, mas de outro jeito. Sem a dor aguda, com aquela saudade clara que fica quando a ferida fechou e virou parte de você. Uma marca que não dói, mas que você conhece e às vezes passa o dedo para lembrar. Não tinha esquecido, não tinha apagado, não tinha trocado. Só tinha aprendido a viver com ele dentro dela e com tudo mais também. Eliseu, Graça, Danilo, esse sítio que respirava de novo, a feira de sábado, o café de manhã,
a varanda de tarde. Eliseu nunca pediu que ela esquecesse Pedro, nem uma vez. Uma tarde, no terceiro ano, Danilo achou uma foto antiga. Estendeu para Eliseu. Quem é esse? Eliseu olhou para a foto. Depois disse com calma. Esse é o Danilo, seu pai, o que estava antes de mim. Danilo olhou para a foto. Depois olhou para Eliseu. Perguntou. E você é o quê? Eliseu disse. Eu sou o que está agora. Danilo pensou. Disse. Tá bom. E foi embora cuidar da vida dele. Luzinete ouviu essa conversa da cozinha. Não saiu. Só ouviu. E ficou pensando que não existe resposta melhor do que essa. O que está agora. Nem mais, nem menos. Numa noite tarde, muitos anos depois daquela primeira manhã, Danilo, já adolescente com bola de basquete que vivia rolando para todo o canto, Graça já pensando na faculdade e lendo um livro de agronomia que Luzinete tinha dado de aniversário, Luzinete estava sentada na varanda. A mesma varanda. Aquela onde tinha ficado parada com o barrigão, olhando para um homem jovem, com ferramentas, e uma menina de bota grande demais. O céu estava igual, escuro, cheio de estrela, com aquele silêncio que não se confunde com nenhum outro. Eliseu saiu, sentou do lado, quieto, como sempre, dando um segundo antes de ocupar o lugar. Ela não virou, só sentiu que ele estava lá. Ficaram quietos. Depois ela disse: Você lembra o que você perguntou naquele dia? Ele não perguntou qual dia. Sabia. Disse: Por onde a gente começa? Ela assentiu. Ficou quieta mais um pouco. Depois disse: Ainda bem que você perguntou. Ele olhou para ela. Depois disse: Ainda bem que você respondeu. Não falaram mais nada. Ficaram sentados. Duas pessoas que passaram por tudo o que passaram e estavam ali na varanda, olhando para o campo escuro, e era suficiente. Dentro de casa tinha luz acesa na janela de Graça. Ela não apagava sede nunca. Ficava lendo ou pensando. Danilo tinha dormido há tempo. Rápido, fundo, sem revirar. Como dorme quem tem tudo no lugar por dentro. Luzinete olhou para a escuridão. Pensou nos 6 meses sozinha. Na bomba que não funcionava, na cerca caída, no barrigão. Naquela manhã com neblina quando saiu na varanda, sem saber ainda que aquela manhã ia mudar tudo. Não ia dizer que precisava ter sido assim para chegar aqui. A vida não funciona por necessidade. Simplesmente aconteceu. Pesado, real, dela. E naquela manhã, ela só saiu na varanda. Só respondeu a uma pergunta. E foi em frente, porque em frente era o único caminho que fazia sentido. Às vezes é só isso. Sair na varanda. Responder a pergunta. Não ir embora quando não pediram para você ir. E deixar o que vem vir.